Durante a maior parte da história humana, tudo o que era vivido desaparecia no instante seguinte. Um rosto, um gesto, uma paisagem, um olhar, tudo existia apenas enquanto alguém estivesse ali para ver. O passado era uma coisa frágil, sustentada apenas pela memória, falha, distorcida e sempre incompleta. Até que em algum momento, o ser humano decidiu tentar algo impensável: capturar o tempo. Muito antes de existir qualquer câmera, já existia a câmera obscura. Um ambiente escuro, um pequeno orifício e do outro lado, o mundo projetado de cabeça para baixo. Era quase mágico. As pessoas viam cidades inteiras surgirem nas paredes, pessoas caminhando em silêncio, nuvens se movendo lentamente, mas havia um problema cruel. Aquela imagem não podia ser guardada. Ela surgia e desaparecia, como um fantasma. Durante séculos, ninguém conseguiu responder à pergunta que pairava no ar: e se fosse possível fazer a luz ficar? No início do século XIX, um francês chamado Joseph Nicéphore Niepce resolveu tentar. Depois de inúmeros testes, materiais estranhos e muita insistência, ele conseguiu algo inédito: uma imagem gravada em uma placa metálica após horas de exposição ao sol. O resultado era borrado, difícil de entender, mas histórico. Pela primeira vez, um instante não desapareceu. Ele ficou ali. Nascia a fotografia, mas o nascimento da fotografia não foi bonito, nem simples. As primeiras imagens exigiam exposições longuíssimas, pessoas precisavam ficar absolutamente imóveis por vários minutos. Piscar podia arruinar tudo, respirar fundo demais também. Não à toa, nas primeiras fotografias quase não vemos sorrisos. Vemos rigidez, silêncio, um certo desconforto no ar. Com o avanço da técnica, principalmente após os experimentos de Louis Daguerre, a fotografia começou a se espalhar pelo mundo. Mas junto com ela veio um costume perturbador: fotografar os mortos. Crianças, adultos, famílias inteiras registrando seus entes queridos já sem vida, cuidadosamente posicionados para parecerem apenas quietos. Para muitas pessoas do século XIX, aquela era a única chance de ter uma imagem de alguém que amavam. A fotografia, naquele momento, não congelava a vida. Ela congelava a ausência, e por trás desse congelamento existia uma ciência tão simples quanto inquietante. A luz, diferente do que parece, não apenas ilumina, ela carrega informação. Cada raio que bate em um rosto, em uma parede ou em uma paisagem, retorna trazendo dados sobre forma, textura, contraste e profundidade. O mundo inteiro está constantemente emitindo informação luminosa. O problema é que essa informação passa rápido demais. Ela chega e vai embora. A câmera obscura já havia provado isso séculos antes. A imagem do mundo já existia, pronta, projetada no escuro. O verdadeiro desafio nunca foi criar a imagem, foi impedir que ela desaparecesse. Congelar uma imagem significa, na prática, convencer a luz a deixar um rastro. Nas primeiras fotografias, esse rastro era químico. Certas substâncias, especialmente os sais de prata, têm uma propriedade curiosa: elas reagem quando são atingidas pela luz. Cada partícula luminosa que toca esses cristais microscópicos provoca uma alteração invisível, criando uma espécie de imagem latente. Ela ainda não pode ser vista, mas já está ali, escondida. Quanto mais luz atinge um ponto, mais intensa é essa alteração. Menos luz, alteração menor. A fotografia começa a se formar antes mesmo de existir. Ao apertar o botão da câmera, o fotógrafo não tira uma foto. Ele permite que a luz escreva. A lente direciona essa escrita. O diafragma decide quanta luz entra. O tempo de exposição determina por quanto tempo a luz pode agir. Quando o obturador se abre, a luz entra e começa a marcar o material sensível. Quando se fecha, o processo para. O instante foi isolado. O fluxo contínuo do tempo foi interrompido ali. Depois vem a revelação. Um banho químico transforma aquelas marcas invisíveis em imagem visível. Os pontos mais iluminados escurecem mais. Os menos iluminados permanecem claros. Surge o negativo, uma imagem invertida de luz e sombra, que depois se transforma na fotografia final. É por isso que as primeiras fotos exigiam tanto tempo. A luz precisava insistir, agir lentamente, até deixar marcas suficientes para não desaparecer. Fotografar era um exercício de paciência, às vezes de horas. Com o passar das décadas, a tecnologia evoluiu. As exposições ficaram mais curtas, as câmeras menores. O filme fotográfico tornou a imagem algo mais acessível. Pela primeira vez, o cotidiano passou a ser registrado. Aniversários, viagens, cenas comuns, momentos banais que antes jamais seriam lembrados. E foi nesse contexto que a fotografia cruzou o oceano e chegou ao Brasil, mais cedo do que muita gente imagina. Em 1840, apenas um ano depois de o daguerreótipo ser anunciado oficialmente na Europa, a nova técnica já estava em solo brasileiro. O responsável por isso foi Dom Pedro II, um governante que enxergou na fotografia algo além da novidade tecnológica. Dom Pedro II não apenas se interessou pela fotografia, ele se encantou por ela. Incentivou fotógrafos, financiou registros, apoiou expedições científicas e ajudou a transformar a imagem em documento histórico. Enquanto muitos países ainda viam a fotografia como curiosidade, o Brasil passou a utilizá-la como testemunha do tempo. Graças a esse interesse precoce, o país preserva hoje um dos maiores acervos fotográficos do século XIX, com imagens que atravessaram gerações. A fotografia, por aqui, não chegou como moda, chegou como memória. No fim do século XX, veio a virada definitiva, a fotografia digital. A química deu lugar à eletrônica, mas o princípio permaneceu o mesmo. Em vez de cristais de prata, sensores com milhões de pixels passaram a reagir à luz. Cada ponto do sensor transforma a luz recebida em sinais elétricos, que depois viram números. Esses números se transformam em imagem. O processo agora acontece em frações de segundo, mas a lógica não mudou. A luz continua sendo capturada, medida e interrompida. Hoje carregamos no bolso uma câmera mais poderosa do que qualquer fotógrafo do século XIX poderia imaginar. Tiramos centenas, milhares de fotos, registramos tudo, ou pelo menos achamos que registramos, porque, ironicamente, quanto mais fotografamos, menos lembramos.
E agora, em plena era dos filtros, edições e imagens geradas por inteligência artificial, surge uma pergunta desconfortável. A fotografia ainda mostra a realidade? Ou ela sempre foi apenas uma versão cuidadosamente enquadrada dela? Desde o início, a fotografia nunca foi neutra. Alguém escolhe o ângulo, o momento, o que fica dentro do quadro e o que fica de fora. A imagem sempre contou uma história, só nem sempre contou a verdade inteira. Talvez a fotografia não tenha sido criada para guardar o passado, talvez tenha sido criada para moldá-lo. E quando você olha uma foto antiga, em preto e branco, cheia de sombras e silêncios, fica a dúvida que atravessa séculos. Aquilo é o passado como ele foi, ou apenas a forma que ele encontrou de ser lembrado?